você, Cláudia, e a sua casa. Para nós é uma honra estarmos aqui nesta igreja. Nós viemos numa missão aqui muito pontual com a nossa família, passar um tempo investindo na educação dos nossos filhos. E quero começar me apresentando. Eu me chamo Fabiano. Junto de mim está a mulher mais linda do mundo, que é a Renata. Aleluia! E tem o Heitor, meu primogênito, né, com 9 anos, e o Hugo com 6 anos. E agora, como já foi anunciado, né, era uma surpresa, mas isso nos alegrou muito, irmãos. Nós viemos para cá com um propósito. O Senhor, aprove ao Senhor acrescentar ainda essa alegria no nosso coração. Nós descobrimos agora recentemente que estamos grávidos, né? Ainda não sabemos o sexo, mas é uma alegria muito, muito imensa, sim, porque também faz parte de um testemunho, né? E eu quero tentar ser muito breve. Eu vou já dizer para vocês que eu costumo falar bastante, tá? Então, se eu estiver tomando muito do tempo, por favor, pastora Cláudia, pode ficar claro de sinalizar, tá bom? Então, assim, essa história que eu vou contar para vocês, o meu testemunho, é um testemunho da minha família, juntamente, mas principalmente daquilo que Jesus continua a fazer. Porque Jesus, ele já fez, ele está fazendo e continua a fazer. Ele não para, né? Então, aquilo que começou em nós foi apenas um sim, mas muito joelho se dobrou antes desse sim. Muitas pessoas uniram suas mãos, estiveram em coinonia, né? E até hoje oram pela nossa vida, pela nossa família, e nós louvamos ao Senhor por essas famílias, por todas esse sal e luz que Ele colocou na terra, né? Porque se não é através das pessoas, né, que estão junto conosco em oração, e pelo sangue do Senhor Jesus que foi derramado por nós não estaríamos dando esse testemunho no dia de hoje. Então, glória ao Senhor. A história começa remontando, né, em 2008, quando nós nos mudamos aqui para Brasília. Você me ajuda, amor, se eu tiver só fala dos dados, mas em 2008 nós mudamos em Brasília, só eu e a Renata. Naquela época nós viemos com um propósito, eu vim, na verdade, com o propósito de trabalhar numa empresa startup, e minha área de tecnologia, eu fui atuando nessa empresa, e passado uns 6 meses, eu disse para a Renata, eu falei, nós precisamos unir nossos corpos, nós precisamos estar junto, casado, né? Porque namorando nessa situação não dá, você ia e voltava para Cuiabá. Então nós tomamos uma decisão, só que naquela época não éramos cristãos, éramos católicos, né? E não tínhamos conhecimento de princípios, não havia essa base, essa fundamentação na nossa vida. Então, quando a gente não tem essa noção, meus irmãos, qual que é a regra da coisa? É a gente atender leis humanas. Então, qual que foi a situação? Eu preciso incluir a Renata no meu plano de saúde. A gente fez uma união estável. Fomos perante ao cartório, né, ao tabelião. Lá fizemos a união estável e ficávamos com aquelas... Quando der, a gente casa. E esse quando der, a gente casa, foram 6 anos, 5 anos, né? Foram 5 anos que nós ficamos assim. Aí tivemos o Heitor com 9, e depois passou o Hugo, e a gente permaneceu naquilo. Havia algo no meu coração e da Renata mal resolvido sobre questões de perda de parentes, né? Eu perdi o meu avô, que era uma pessoa... eu tive uma criação fundamental com meu avô, e na perda, na morte dele, isso me tocou profundamente, a ponto de eu questionar a morte e, consequentemente, questionar até Deus naquela situação. Não tinha compreensão. A Renata com o pai dela, com a perda do pai. E essas duas questões nos levaram
procurar o lado espiritual. Nós éramos católicos e aí, certo dia, a gente passando na Comunhão Espírita de Brasília, a gente, vamos parar aqui, vamos assistir uma palestra. Vamos. Meus irmãos, dessa palestra, a gente acabou ficando na comunhão, adentramos num curso sistematizado de doutrina espírita, foram 3 anos estudando. Nós fomos convidados a trabalhar no meio espírita e, como vocês sabem, lá a caridade acontece muito, né? E nós passamos a atuar na região de Sobradinho, numa comunidade bastante carente e com crianças carentes, e mal sabíamos onde que nós estávamos entrando, né? Nós ficamos ali, foram 5 anos à frente de um grupo espírita coordenando a evangelização de crianças. Eram 200 crianças que estavam sob nossa responsabilidade naquela época, e tudo parecia ir bem, né? Nós tínhamos nos encontrado, casamento estava indo bem, filhos. Começou a desmoronar esse castelo no dia em que eu tinha recebido um prêmio internacional na minha profissão, e logo um tempo depois eu fui demitido da empresa. E isso me gerou um mal-estar muito grande, porque como pode eu ter recebido um prêmio e em outro tempo eu ser demitido? Não havia uma compreensão razoável. A Renata estava gestante do meu filho Hugo, ela estava numa gravidez de risco, era exatamente mês de novembro para dezembro, como vocês sabem, é uma época difícil de você arrumar emprego. Esse ano em que eu fui desempregado, eu que fiquei desempregado, era um ano que o Brasil estava passando por uma crise gigantesca, principalmente na área que eu atuo, que é de tecnologia. Enfim, nós nos deparamos com uma realidade bastante triste. Eu tenho que chegar dentro da minha casa, pegar a minha esposa, que estava numa gravidez de risco, e dizer para ela que eu estava desempregado, já com o Heitor mais velho. E isso foi a primeira balançada de Deus, eu acho, assim, tirar o tapete mesmo. Eu me debrucei em cima, eu lembro muito bem, me debrucei em cima do computador e tentei com as minhas forças resolver a situação. Não chorei, não me lamentei. Eu lembro que eu fiquei de madrugada até estudando, arquitetando como eu poderia voltar ao mercado de trabalho. Enfim, meus irmãos, eu consegui até um certo sucesso nisso, mas mal sabia eu que a minha vida estava ladeira abaixo. Paralelo a isso, eu tinha uma prática de dormir tarde. Eu não zelava pelo sono da minha esposa, eu deixava ela dormir, eu não orava com ela. Eu achava que simplesmente colocando o alimento dentro de casa e provendo nas necessidades seria o papel do homem dentro do lar. E muitas das vezes vinha eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, mas assim, eu mereço, né? Quando você chega aquele dia da semana que você trabalha demais, ou que você está passando por uma situação de pressão, e você se vê no momento de receber um suspiro, né? Aí você fala assim, eu mereço. Só que nós sabemos, enquanto cristãos, que nós somos imerecidos. Mas, naquela ocasião, eu me deixava desfrutar desse eu mereço, e nesse eu mereço, nós acabamos tendo brigas, tendo várias discussões. Essas brigas e discussões ficavam na questão de verbal, né? Não passavam na questão de
como que eu diria, física, mas nós sabemos que o espírito adoece, né? O psicológico adoece. Palavras lançadas, ela tem o poder de gerar vida ou morte, né? Então bastava a manifestação de uma palavra mal colocada, era o suficiente. E eu fui me perdendo enquanto sacerdote dentro da minha casa, eu fui me perdendo enquanto filho do Altíssimo, né? Eu não tinha essas bases. E de repente, quando a gente se deu conta, a gente olhou um para o outro, o nosso relacionamento tinha esfriado. Tinha chegado a um momento que, por desobediência, e aí eu coloco uma desobediência minha, gerou consequências. Essas consequências foi ao ponto da gente se separar. Nós tivemos uma separação, primeiramente, de quartos, e depois uma separação física, a ponto de eu ter que levar meus filhos no aeroporto e me despedir deles, que ela regressou para Cuiabá com os filhos. E foi talvez o dia mais difícil, ter que voltar para casa, porque até então eu levava meus filhos e a minha esposa no aeroporto para fazer uma visita para os pais em Cuiabá. Mas dessa vez eu sabia que eu poderia não vê-los mais. Meus irmãos, assim, em nenhum momento sequer isso passou pela minha consciência, né? A questão da separação não foi um desejo meu, mas foi por uma questão de desobediência, foi levado a esse lugar. E aí, ao voltar em casa e me deparar com a casa vazia, e naquela situação foi muito difícil, e principalmente por saber como ela chegou em Cuiabá, né? Porque eu falando com ela me disse como foi difícil também. Passou-se esse tempo, eu preciso voltar aqui na minha história porque é algo muito importante. A Renata, a minha esposa, a mulher mais linda do mundo, ela, nesse interim em que nós estávamos separados de quartos aqui em Brasília, ela não desistiu de mim. Ela não desistiu, ela tomou uma decisão que foi extremamente assim, somente Jesus, uma pessoa como Jesus pode fazer isso. Ela começou a buscar a igreja, foi aí que nós tivemos o primeiro contato com a coinonia de Águas Claras, né, que nós morávamos lá. E eu ainda era espírita, né, até então. Eu acompanhava para não deixar ela ir sozinha, mas ela ia para o culto e eu ficava lá tentando fazer algum tipo de companhia, se é que era possível, mas eu não me envolvia com o culto, não me envolvia, né? Eu estava somente de corpo, mas não de espírito. Exatamente. Um dado dia, meu cunhado, minha sogra e minha cunhada vêm para Brasília visitar a nós. Eu já sabia que a Renata não estava muito bem, devido a toda a situação, né, principalmente psicológica. Eles vieram, ficaram um tempo em casa e no dia antes que eles voltaram para Cuiabá, teve um culto na coinonia. E eu não queria ir nesse culto, até porque estava toda a família dela, eu queria deixar ela mais com a família. Eu não queria ir nesse culto, era um culto de domingo, eu lembro que estava bem cheio lá. E, em dado momento da palavra, o Espírito Santo do Senhor me tomou por completo e me jogou ao chão. E a graça do Senhor, que eu mal imaginava, já estava sendo trabalhada na minha vida, veio de uma maneira, na verdade a glória do Senhor veio de uma maneira
que eu não consegui manifestar em palavras aquele sentimento, aquele momento, e somente chorar. E chorava, e soluçava, e eu não entendia o que estava acontecendo. Eu me lembro que um dos pastores me levou até a frente do púlpito. Naquele dia, eu acho que, me lembro que foi somente eu, se não me engano, e o pastor Paulo, ele me fez lembrar algo muito importante. Ele falou assim: meu filho, hoje o céu está alegre, porque você voltou ao Pai. Mas tem algo que eu preciso te lembrar também. Hoje é aniversário de quem? Aí eu não tinha me ligado. É aniversário do seu filho primogênito. Era aniversário do Heitor. O pastor Paulo lembrou. Eu não tinha me ligado. Isso teve um significado muito importante para todos nós. Porque o meu filho tinha presenciado o dia em que Jesus, me tomou o pai dele por completo. Amém. E foi uma alegria, e daí começou uma caminhada que até hoje, até que Jesus volte de novo, essa caminhada ela persista. Amém. Assim Amém. Eu tenho orado. Com esse tempo para cá, aí passei pelo batismo. No batismo já foi algo sobrenatural, porque eu sou muito atento a sinais com o Senhor. O Senhor fala muito comigo em sinais. E desde aquele tempo Ele estava me mostrando esse lugar de relacionamento. O pastor Paulo me chamou para fazer a oratória de confissão, de fé, representando a turma. E mais uma vez, naquele dia, a glória de Deus caiu sobre mim. Eu caí de joelhos no tapete. Quando eu levantei, meus joelhos estavam sangrando. Porque da forma como eu caí, ralou todo o couro do joelho. E eu olhei para aquilo, eu não sentia dor, mas eu vi que estava sangrando. E eu não entendia isso na hora, Eu achei estranho tudo, mas achei que fosse pelo meu peso. Depois eu fui entendendo o processo de remissão do Senhor na minha vida e na vida da minha família. A Renata foi para Cuiabá, nós nos separamos de Corpus e veio a pandemia. Eu já estava aqui trabalhando em home office. Um dado tempo ela me ligou, preocupada com o que estava acontecendo no mundo, a questão da pandemia e tal. Eu orando ao Senhor, eu tive um sentimento no meu coração de querer estar junto da minha família, de querer proteger. Aí eu fui buscar. Eu andava muito, muito próximo, sendo cuidado pelos pastores Silas e Cláudia, pelo pastor Paulo, e havia alguns outros pastores, o pastor Oliveira também. Eu andava assim, por decisão, a todo momento querendo buscar mais e mais do Senhor, mesmo distante da minha esposa e distante da minha família. Em nenhum segundo sequer eu deixei de querer estar junto do Senhor, porque ali era o lugar, era o refúgio que me fortalecia, que me fazia caminhar, que me dava a sustentação para poder prosseguir. E aí eu fui conversar, eu lembro bem, eu fui conversar com o pastor Silas. Pastor Silas, a minha esposa foi embora, aconteceu isso e aquilo, eu estou nessa situação do meu trabalho, o que o senhor acha? Aí ele falou: meu irmão, vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Eu entendo que você tem que buscar a sua família. Nós choramos, nós oramos, nós rimos, e eu fui para casa.
Porque era uma decisão, meus irmãos, de tudo ou nada. Eu tenho que dizer para a empresa, inclusive, que eu estava indo. Eu fui orar ao Senhor, eu lembro muito bem, no meio daquela sala vazia do apartamento que tínhamos aqui, eu coloquei a Bíblia em cima do sofá. A janela estava aberta e soprou um vento tão forte nesse momento que as folhas da Bíblia começou a folhear. E folheava, e eu olhei aquilo lá e de repente, por curiosidade, eu falei, eu vou ler onde parou. E parou justamente em Gênesis, que fala sobre a família. Amém. Glória a Deus. Naquele momento eu tive uma convicção tão forte daquilo que eu precisava fazer, que eu não precisei mais consultar homem nenhum. Eu saí, aliás, eu liguei para o meu chefe, deixei ele a par de toda a situação, né, porque eu precisaria deixá-lo ciente, e eu falei, olha, eu já estava trabalhando no home office, então só vou continuar fazendo isso de Cuiabá, mas eu preciso ir atrás da minha família, né? Fique à vontade para você tomar uma decisão se você quer me desligar ou não, mas eu estou indo. E aí, para minha surpresa, ele ainda falou assim, eu posso cooperar com isso, eu arrumo um carro para você ir. Eu falei, é Deus. É Deus. Aí, né, ele arrumei o carro, fui para Cuiabá, fiquei de Cuiabá, e aí, meus amados, não havia nenhuma certeza de que o casamento se estabeleceria pela minha percepção, mas Deus já tinha decretado, né? Então, eu fui debaixo de uma certeza de fé naquilo que eu tinha lido, e aí eu fui atrás, fiquei hospedado na casa que a Renata estava morando e trabalhando de lá. Um belo dia, a Renata passou por mim, eu trabalhando, ela disse assim, eu lembro bem, algo está me fazendo me apaixonar por você de novo. Oh, glória. Eu tive uma vontade de pular em cima dela, né? Mas eu não podia fazer aquilo, porque havia um processo sendo estabelecido. Eu glorifiquei o nome do Senhor e continuei trabalhando e dobrando meu joelho. E ela, eu tenho a certeza que também, porque ela nunca desistiu de mim. E aí, um dado tempo, nós conversamos, nos ajustamos e resolvemos apostar no amor de Deus sobre as nossas vidas e não mais apostar sobre o desejo individual de cada um. Porque o que Deus faz é através de um princípio, de uma ordenança. Jesus, o primeiro milagre que ele fez foi num casamento. Mas ele precisou de pessoas para que enchesse as talhas. Então nós precisamos entender esse lugar e o processo. Porque antes eu queria fazer tudo da minha forma, tudo do meu jeito e com a minha força. E no momento que eu entreguei, e a entrega é a chave, as coisas começaram a andar conforme os planos do Senhor. Os planos do Senhor são muito maiores que os nossos, certo, meus irmãos? Eu mal sabia o que o Senhor tinha preparado para a nossa família. Nós tomamos a decisão, a partir de então, de andar com uma palavra. Nós fomos buscar um cartório. E no dia que a gente foi buscar o cartório, que nós sentamos com a tabeliã, nossos pastores estavam lá. A Renata, nesse intervalo a Renata já tinha batizado também, tá? Já tinha passado por esse processo. Ela já tinha convicção de ter aceitado a Jesus. Então, nós, estando lá no cartório, sentamos com o tabelião e explicamos para eles, nós queremos casar aqui no civil, né? E nossos pastores estão aqui para abençoar esse casamento. Aí ele olhou, quais são os documentos que vocês têm? Nós temos aqui o união estável, de 13 anos.
Aí ele pegou, olhou, a mulher, né? Pegou, olhou e falou assim: espera aí, tem uma lei agora que ela estabelece que você pode casar com a data retroativa. Eu falei, mas espera lá, então o que você está me dizendo é que você reconhece perante a lei o nosso casamento de 13 anos? Sim. Eu falei, é Deus. Então nossos filhos nasceram dentro do casamento. Olha só, irmãos, vocês entendem isso? Glória a Deus. Glória a Deus. E aí foi uma felicidade, porque aquilo tomou todos nós naquele ambiente, e o Senhor começou a entregar em porções dobradas tudo aquilo que nós tomássemos de decisão na nossa vida, andar juntos. E logo depois nós passamos isso sendo assistidos pela liderança da igreja, pelos nossos pastores, passamos por alguns cursos, alguns treinamentos e várias provas, né, da igreja. Nós fomos convidados a participar da liderança da igreja também. Hoje nós, já há 1 ano e meio, nós somos líderes do Ministério Infantil dessa igreja. Glória a Deus. O Senhor tem operado por meio desse ministério dele, que Ele nos permite participar maravilhas através das crianças. Hoje nós somos os maiores defensores na nossa comunidade do poder do Senhor sobre a família e o que envolve esses pequenos. Nós temos levado isso a vários lugares. Nós estamos em Brasília, inclusive, estudando para que nós possamos, como pais, na condição de pais, lançar esses filhos cada vez mais longe, porque nós entendemos esse lugar de geração. E recentemente também fomos ungidos a diáconos da igreja. Glória a Deus. Então, o Senhor tem operado maravilhas. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês, meus irmãos, são 2 versículos que eu acho que fecham esse nosso papo aqui. Porque eu entendo que o testemunho ele é fundamental para gerar. Eu estava conversando com meus 2 filhos sobre o que eu ia falar hoje à noite, mas sobre principalmente a palavra do Senhor, o quão poderoso é o testemunho para gerar vida. Tão fundamental é que ele coloca lá em Apocalipse, inclusive, né? Um livro maravilhoso que fala sobre a segunda volta do Cristo. Mas eu quero dizer para vocês que eu só saí desse lugar em desobediência porque eu não tinha uma identidade firmada em Cristo, porque eu não sabia quem eu era em Cristo. E quando a gente passa a entender essa identidade e para que nós fomos chamados, nós compreendemos de uma forma muito natural o desejo do Senhor, porque desde sempre o Senhor nos chamou para Ele. Lá em Gênesis 3:9, eu gosto demais do livro de Gênesis, porque eu acho que a beleza do Senhor, a Bíblia toda é maravilhosa, mas Gênesis explica para mim assim muito o coração do Senhor. Lá em Gênesis 3:9 ele fala: e chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde estás? O desejo do Senhor sempre é querer ter nós para Ele. Esse lugar de relacionamento demonstra o modelo do Pai perfeito. Porque, vejam só, se hoje eu tenho esse anseio no meu coração de querer estar com meus filhos e de querer lançar eles sempre para mais longe, é porque eu entendi a semelhança de onde eu vim. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês nesse testemunho não é só apenas a nossa história que ainda está acontecendo, os feitos do Senhor, mas o que Ele vem fazendo a partir de uma identidade em Cristo. Amém. A partir de uma paternidade, porque Deus nos chamou para Ele. Amém. Então, eu vindo para cá, o Senhor colocou no meu coração
que o lugar de paternidade, e o meu pai me ensina muito isso, ele é expressado num lugar de correção. Porque quando você submete seu coração à correção, você se deixa ser ensinado, ser cuidado, ser tratado e principalmente ser polido. Né? Nós somos o quê? Vasos de barro na mão do oleiro. Nós somos sendo tratados a todo tempo. O Senhor nos mostra isso em um dos atributos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho, ele demonstra o processo que tem na nossa vida. Quando a gente se submete ao caminho que é Cristo, é de forma profunda a operação do Senhor. Porque quantas vezes forem necessárias ser reconstruído, não tem problema. Não vai ser isso. Acabou a pilha. Só. Não será isso que vai parar o que Deus vai fazer na nossa vida. Em Salmos 37, 5, 6, ele fala: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante, como o amanhecer. Glória a Aleluia. Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. E a sua justiça de sua causa, como o sol do meio-dia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.